Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Uninópolis. Esse é um projeto da igreja, juntamente com o pastor Adalto, o conselho, todas as noites. Nós estamos aqui para trazer a palavra, uma palavra que edifica, uma palavra que traz esperança ao nosso coração, todas as noites, menos de segunda-feira. Nós já estamos voltando com os nossos cultos presenciais, então neste domingo, às 10 horas da manhã, você é o nosso convidado a estarmos ali conosco, juntos, louvando, podendo ouvir a palavra de Deus. Você que ainda não nos conhece, a nossa igreja fica na rua Peregrino de Oliveira Lino, número 228, no bairro Vila Linópolis, em Santa Bárbara do Oeste. Então, estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Se você estiver bem, você pode estar ali participando conosco. Caso você não possa, o culto será transmitido ao vivo aqui pelo YouTube. Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, é o mesmo canal. Caso você esteja nos assistindo pelo Facebook, é o link que está aqui embaixo na descrição. Então, que possamos realmente hoje, agora, nesses minutos, possamos estar concentrados, desligar de tudo à nossa volta, que possamos realmente ouvir a palavra de Deus, que possamos cantar e louvar o nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Louvemos ao nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, o nosso Deus, Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração.
Você aí que deseja, está com saudade de ouvir algum cântico, alguma música, escreva aí nos comentários qual música você gostaria que nós cantássemos juntos aqui, e o mais rápido possível nós estaremos aqui cantando, louvando junto ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre descansar em Deus, e descansar em Deus tem tudo a ver com gratidão. Gratidão é o reconhecimento de tudo que Deus faz, e esse reconhecimento é muito mais do que falar obrigado, mas é ter uma mudança de vida, né, em resposta a tudo de bom que Deus tem feito por nós. Principalmente entre todas as coisas que Ele tem nos dado, alimento, roupa, famílias, amigos, a maior de todas as bênçãos é a salvação em Cristo Jesus. Louvemos com alegria ao nosso Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu amor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Bom, meus irmãos, indo agora então para o estudo da nossa noite. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens não, mas pequenas devocionais a respeito sobre os 10 mandamentos. E lembrando que nós escolhemos o texto de meditação no livro de Deuteronômio. Poderíamos ter escolhido o texto de Êxodo, mas escolhemos o livro de Deuteronômio, como já dissemos ali no nosso primeiro encontro, na nossa introdução. O texto de Deuteronômio é para um povo diferente do que do povo do Êxodo, porque o povo ali de Deuteronômio é um povo que está prestes a entrar na terra prometida, está prestes a entrar, numa nova terra, viver uma nova vida, e eu acho que nós vivemos num contexto muito parecido com eles, por causa de pandemia, por causa de quarentena, estamos nos acostumando a viver uma nova vida e de um novo jeito, e essas leis elas tendem a nos ensinar e nos possibilitar a viver segundo a boa vontade de Deus, viver uma nova vida. Então por isso que a escolha do livro de Deuteronômio e não no livro do Êxodo, tá? Então nosso texto base é o do livro de Deuteronômio, capítulo 5. E só fazendo aqui uma revisão do que até agora nós estudamos, José, ele é vendido para seus irmãos para o Egito. Lá no Egito ele acaba se tornando o homem mais importante do Egito, somente abaixo do faraó. E surge então um período de fome. A família de José, Israel, e seus outros 11 filhos e famílias vêm para o Egito, vivem no melhor lugar que José dá, a terra de Gósen. E nos diz o texto, então, o livro de Gênesis termina com isso, com a vinda de Israel e sua família para o Egito. Assim termina o livro de Gênesis. E começa o livro do Êxodo dizendo que, passados-se anos, gerações, surge um novo faraó, um faraó que não conhecia a história de José e de sua família, e esse novo faraó, ao ver que na sua terra existiam israelitas, um número absurdo de israelitas, ele decide então escravizar este povo. E o povo de Israel, agora em grande número, se torna escravo no Egito por mais ou menos 430 anos, até que Deus levanta Moisés a fim de que libertasse o povo do Egito e levasse esse povo para a terra prometida, uma terra que foi prometida lá atrás para Abraão, Isaac e Jacó. Então, para que o povo pudesse ser liberto da mão dos egípcios, Deus manda 10 sinais, as famosas 10 pragas do Egito, e esses sinais tendem a mostrar primeiro ao povo de Israel que Deus é o Deus verdadeiro, um Deus poderoso, o Deus que ama esse povo. Então Deus vai tirar o povo do Egito e vai fazer esse povo caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. E quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, eles não confiam em Deus, eles ficam com medo. Mesmo Deus mostrando o seu sustento, mostrando que era um Deus poderoso, eles não confiam. E por isso que Deus então não permite que aquela geração que sai do Egito entre na terra prometida. E é por isso que Deus vai fazer o povo caminhar por 40 anos no deserto, andando ali em círculos, até que surge uma nova geração. E essa nova geração, que é a geração do livro de Deuteronômio, é que vai entrar na terra prometida. Por isso que o livro de Deuteronômio, ele é assim, as últimas palavras, as últimas recomendações para um povo que vai possuir a terra prometida, como viver bem nessa terra prometida. E como nós já dissemos, o óculos pelo qual nós devemos ler os 10 mandamentos, ele deve ser o óculos do versículo 6, aonde vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Por que esse versículo é muito importante? Porque quando nós entendemos os 10 mandamentos através deste olhar, através deste versículo que abre, nós vamos ver que os mandamentos, eles não eram proibições. Eles não eram coisas onde o povo não poderia fazer, mas eram, na verdade, leis que mostravam ao povo como viver bem. Eram leis que esse versículo 6 nos mostra que a resposta a essas leis e mandamentos não deveria ser uma resposta de obrigação,
mas deveria ser uma resposta de gratidão. Eu sou o Senhor que te tirou do Egito, eu sou o Senhor teu Deus poderoso, que cuida de você. Então o povo ele deveria cumprir essa lei em gratidão. Como nós cantamos agora há pouco, nós somos gratos por tudo que Deus tem feito por nós. Então, principalmente a salvação em Cristo Jesus. Então, viver uma vida segundo a vontade de Deus, nós não fazemos por obrigatoriedade, mas nós fazemos isso por gratidão. E nós vamos falar isso um pouquinho mais lá para frente. Então, indo para o nosso texto base, ler Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Esse é o versículo 6. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal nenhum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio 5, temos versículo 6, de 12 até o versículo 15. Oremos, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo teu amor. Te agradecemos, como nós já cantamos aqui, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Salvação essa que nos permite a ter livre acesso a Ti, termos intimidade com o Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra lida nesta manhã, nesta noite, que possamos, ó Deus, ouvir de Ti, aprender de Ti, possamos sair daqui transformados por ela, a aparência de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, meus irmãos, o 4º mandamento, esse que nós lemos agora, ele fecha então um primeiro bloco de leis que tendem a trabalhar o nosso relacionamento com Deus. São 10 mandamentos, 10 ordenanças que nós devemos dividir em 2 blocos. O primeiro bloco, do 1º ao 4º mandamento, ele trabalha no relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e semelhança, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E agora com relação ao o descanso. E os demais 6 mandamentos, eles tendem a trabalhar no relacionamento com o próximo, esse relacionamento horizontal. Então nós aprendemos nesses primeiros mandamentos que Deus ele deve reinar soberano em nossa vida. É o que nós cantamos aqui, o único que é digno de receber nosso louvor. Nós coroamos, pedimos que ele reine soberano sobre nós. Nós entendemos e aprendemos que a nossa esperança, a nossa fé, ela deve ser depositada no Deus invisível. Somos chamados a viver pela fé, por isso que Deus diz, olha, não farás para ti imagens, escultura, qualquer coisa que você possa colocar a sua fé, a sua esperança em materiais. Não, a nossa fé e esperança ela é depositada no Deus invisível. A nossa vida ela precisa testemunhar o próprio Deus, não tomarás o nome do teu Deus em vão, é viver uma vida que contradiz a quem Deus é, o Deus de amor, de esperança, de amor, que salva, de justiça. Nossa vida ela deve testemunhar quem Deus é. E agora nós entendemos, agora vamos para o 4º mandamento deste bloco, e esse 4º mandamento, ele vai trabalhar 2 assuntos extremamente importantes para aquele povo de Israel e para também nós hoje, o povo Israel de Deus, que é a questão de confiar e descansar. Bom, precisamos lembrar mais uma vez do contexto desse texto. O público pelo qual Deus está mandando essas leis. E o público para quem Deus está mandando essas leis, lá no Êxodo capítulo 20, e essas leis depois vão ser novamente dadas em Deuteronômio, é um povo que só conhecia a escravidão. É um povo que viveu como escravo no Egito por 430 anos. Um povo que só conhecia o trabalho. Amanhecia o dia, eles estavam trabalhando.
anoitecia, eles estavam trabalhando. Eles só conheciam o chicote. Eles não conheciam salário, não conheciam férias remuneradas, não conheciam 13º, não conheciam feriado, dias de descanso, não. Eles só conheciam trabalho, a dor e chicote. É esse povo que só sabe trabalhar, que conhece a injustiça. É esse povo, então, que é libertado por Deus. E então Deus manda esse mandamento, os mandamentos para o povo, para eles aprenderem a viver em liberdade, aprenderem a viver em sociedade, não mais como escravos. Então, por isso que o versículo 6 diz, né? Eu sou o Yahvé Elohim, o Deus poderoso, um Deus de aliança que te tirou do Egito, está te levando para uma terra prometida para que você possa viver uma vida de qualidade. Então, a primeira questão muito importante desse mandamento é a questão do descanso. Sim, todo trabalhador ele é digno e merecedor do descanso. No livro de Gênesis, quando Deus cria tudo que existe, todo o mundo e tudo que nele existe, nós vemos que no 7º dia Deus descansa. E essa era uma ideia extremamente nova, uma ideia que não fazia sentido para aquele povo, um povo que só conhecia o trabalho, que só conhecia o chicote. Descansar não fazia parte da rotina deles. E era uma lição extremamente importante para eles. Né? A vida, Deus estava querendo ensinar para aquele povo que a vida não é só o trabalho, não é só o esforço, não é só a canseira, mas a vida ela também deve ser o lazer, a apreciação de tudo aquilo que Deus tem dado por nós. Deus nos deu família, Deus nos deu amigos, uma natureza, e também somos chamados a usufruir dessas outras bênçãos de Deus e não viver somente para o trabalho. E o 7º dia, então, né, é o dia do descanso. É um dia não de ficar sem fazer nada, de braços cruzados, mas é um dia que deveria ser consagrado ao Senhor. Um dia ao qual o povo deveria lembrar, olha, nós vivíamos como escravos no Egito, vivíamos uma vida difícil, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, e agora, graças ao nosso Deus que nos tirou do Egito, nós podemos viver uma vida em liberdade, uma vida onde não se resume simplesmente ao trabalho. O Yahvé Elohim, um Deus poderoso, Deus da aliança, nos libertou e nos permite que usufruamos de toda a criação. Sim, diferente do que os outros povos da época, né? Povos que só conheciam o trabalho, dia a dia, o trabalho, o povo de Israel é diferente. O povo de Israel, o povo de Deus, ele tem como lei, ele tem como mandamento um dia para descansar, um dia para ser vivido na presença de Deus, um dia para viver em intimidade com Deus. E, meus irmãos, nós sabemos que não existe nada melhor do que estar na presença do nosso Deus, usufruir, ter intimidade com Ele. Então, mais do que ensinar ao povo a aproveitar o dia, essa lei, ela também trabalhava a questão da confiança. Então, por isso que nós dissemos, essa lei são 2 atributos importantes, o descansar e também o confiar. Então, diferente dos outros povos que acreditavam em falsos deuses, Israel, nós também, nós confiamos e adoramos ao único e verdadeiro Deus. E Israel, então, ele via com os próprios olhos esse cuidado e sustento constante na vida deles por Deus. Deus mandava o maná para eles, Deus mandava codorna para eles, Deus tirava a água de pedras, Deus mandava uma coluna de fogo para proteger eles do frio, Deus mandava uma coluna de nuvem para os proteger do calor. Então o tempo inteiro Deus se fazia presente na vida de Israel, né, mostrando e ensinando aquele povo que era Ele o Deus quem cuidava, que o sustentava. Então o não trabalhar um dia, mas sim consagrar um dia, era essa questão de confiança que não faltaria nada para o povo. Sim, então essa lei ela tinha um caráter pedagógico, a fim de ensinar então ao povo confiar em Deus, a ensinar ao povo que era Deus quem o sustentava, que era Deus que dava para eles tudo o que eles precisavam para ter uma boa vida, uma vida de qualidade, e jamais isso faltaria para eles. Um exemplo que resume bem esse mandamento é o maná.
né? O maná é algo maravilhoso que Deus manda para aquele povo a fim de sustentar aquele povo no deserto. Não existia McDonald's, não existia Subway, drive-thru, só existia areia, né? Só existia calor. Então Deus, todo dia pela manhã, Deus mandava o maná, o pão, né? Para o povo poder se alimentar. E a ordem de Deus era o seguinte: o povo, cada um deveria pegar o suficiente para aquele dia, não mais. Por quê? Porque era Deus quem sustentava eles a cada dia. Quem pegasse a mais, aquilo que foi pego a mais, estragava, cheirava mal. Então a ordem de Deus é: você vai pegar o suficiente para aquele dia. Porém, no sexto dia, eles deveriam pegar para 2 dias. Por quê? Porque o sétimo dia era o dia do descanso. Então, quando chegava-se no sexto dia e eles pegavam 2 vezes a mais, ou seja, era Deus ensinando para eles: olha, sou eu quem sustento, agora você pode descansar. Nesse dia você não precisa trabalhar, porque eu estou te dando a comida, o alimento necessário para a sua vida. Então é Deus ensinando desde o começo aquele povo a confiar e a descansar nele, porque Deus é o provedor. Sim, nós também, quando lemos na Bíblia e vemos essas histórias, isso tende a nos ensinar, é um caráter pedagógico para nós, que é o nosso Deus que nos sustenta, é o nosso Deus que nos dá o que precisamos para uma vida boa. E nós precisamos também confiar e descansar nele. Então, assim como o povo de Israel, nós também somos chamados para confiar e descansar em Deus. Devemos sim trabalhar. O trabalho jamais é uma maldição na nossa vida, como dizem algumas pessoas. Não, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é bênção para nós, é bênção na nossa vida. Sim, porém nós jamais devemos deixar que o trabalho ocupe o lugar de Deus, ocupe o lugar da nossa família, ocupe o lugar da nossa saúde. Muitas pessoas se preocupam simplesmente em trabalhar, focam em trabalho e o trabalho acaba ocupando o lugar de Deus na vida dessas pessoas, o trabalho acaba ocupando o lugar da família dessas pessoas e a gente vê famílias que são destruídas porque as pessoas simplesmente focaram no trabalho, em querer ganhar dinheiro. E Deus está falando: não, sim, é importante trabalhar, porém não se esqueça que também é importante você descansar, porque sou eu quem te cuido de você, sou eu quem te sustento. Então o descanso é importante, o aproveitar a vida na presença do Senhor, aproveitar a vida na presença de familiares e amigos. Então confiar e descansar é entender, né, pensando agora para nós, é entender que é Deus quem nos sustenta, é Ele quem cuida de nós. É como Jesus nos ensina no Sermão do Monte: devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, como o alimento, como a roupa e outras coisas, Deus nos dará conforme a sua vontade, segundo o tempo dele. Lembrando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E hoje, então, nós não temos um dia especial para o descanso. Tem pessoas que folgam no sábado, tem pessoas que folgam na segunda-feira, tem pessoas que folgam no domingo. Então hoje nós não temos um dia separado, porque essa lei ela não é uma lei, ela é uma lei pedagógica, a fim de nos ensinar a questão do descanso. Então não importa qual o dia seja do sua folga, do seu descanso, a intenção dessa lei é entender que você não pode viver uma vida simplesmente para trabalhar. Você também precisa descansar. Você precisa ter um dia consagrado a Deus, a estar na presença de Deus, lembrando e louvando a Deus por tudo que Ele tem feito, como nós cantamos aqui agora. Sim, todos os nossos dias, eles precisam então ser consagrados a Deus, e não somente um dia, mas sim todos os dias, os 7 dias da semana devem ser consagrados a Deus, e devemos fazer o nosso melhor para o louvor e para a glória de Deus. Lazer é importante, descansar também é muito importante, porém muito mais importante que o lazer e o descanso é estar na presença de Deus em espírito de gratidão, reconhecendo que tudo que Ele tem feito por nós. Então você deve estar pensando: Lucas, quer dizer então que eu sou obrigado a ir na igreja todo domingo? Bom, se você fez essa pergunta, se você está pensando nisso, infelizmente você ainda não entendeu o que Deus tem feito por você. Você ainda não entendeu o quanto que Ele te ama. Deixa eu falar aqui ao seu coração. Nós não somos obrigados
a ir na igreja todo domingo, toda quarta-feira. Jamais devemos ir para a igreja, jamais devemos ir para um culto público nesse sentimento de obrigação. Não, nós não fazemos isso por obrigação, mas nós fazemos isso por gratidão. Olha como muda. Sim, nós vamos na igreja, nós estamos presentes nos cultos públicos em gratidão, em reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É por isso que o salmista diz, e eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque é a oportunidade que eu tenho de estar junto com meus irmãos, agradecendo e louvando a Deus tudo que Ele tem feito por nós. Sim, Deus tem feito grandes coisas por nós. E é por isso que nós devemos estar sempre alegres. Então, o nosso relacionamento com Deus ele não pode ser um relacionamento de regras, de obrigações. Por isso que os 10 mandamentos, como eu disse no começo, os mandamentos eles não devem ser cumpridos numa obrigatoriedade, mas eles são cumpridos em resposta de gratidão, porque o nosso Deus é o Deus que nos tirou do Egito, ou seja, o nosso Deus é o Deus que nos tirou do pecado, de uma vida sem sentido, de uma vida miserável, e nos trouxe agora para o seu reino de luz, para uma vida que é abundante. Então nós fazemos isso com gratidão. Se para você estar na igreja, se para você gastar e investir um tempo em leitura, em oração, é um fardo, é uma obrigatoriedade, hoje é o tempo, ou agora é a hora de você rever e repensar algumas coisas importantes na sua vida. Sim, a nossa motivação para estar na igreja, ela deve ser a gratidão. Infelizmente, pessoas têm colocado tantas outras coisas no lugar disso. Tem valorizado tantas outras coisas. Não tem sido grato por tudo que Deus tem feito por elas. Precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Então, descansar é uma coisa muito importante. Descansar não é ficar em casa sem fazer nada de braço cruzado. A Bíblia nos ensina a respeito da formiga, de aprender como a formiga. Mas descansar é aproveitar, é desfrutar das bênçãos dadas por nós. E uma das maiores bênçãos que Deus, a maior bênção que Deus nos deu é a salvação. E a oportunidade de estarmos juntos em família, podendo louvar e engrandecer ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por isso, meus irmãos. Concluindo, que Deus possa realmente nos abençoar, como Ele já tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida. É Ele que nos abençoa com o trabalho que é extremamente importante para o nosso sustento, para uma boa vida. Mas jamais esqueçamos que as coisas que nós temos, o alimento, a roupa, tudo, não é mérito nosso, não é esforço nosso, mas é bênção de Deus para cada um de nós. É Ele quem nos sustenta. Por isso nós somos chamados a confiar e descansar em Deus. A nossa vida, ela não pode se tornar algo frenético, uma busca frenética por dinheiro, por status, não. O mundo pensa desse jeito, o mundo vive desse jeito. Nós somos chamados a pensar diferente, a viver uma vida diferente. Sim, Deus ele tem nos dado tudo aquilo que precisamos para uma boa vida. E precisamos responder isso com louvor, com gratidão, confiando e descansando em Deus. Sim, essa é a minha oração para você e para mim, que possamos confiar e descansar em Deus, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você nesse instante. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado sustento, o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para uma vida de qualidade. E pedimos perdão a Deus, porque muitas vezes nós não reconhecemos isso. E vivemos de uma maneira frenética, querendo possuir cada vez mais. Nos perdoe, Pai. Que possamos realmente a confiar e descansar em Ti. Reconhecendo que é o Senhor que nos sustenta, reconhecendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui orando comigo. O Senhor conhece os corações, os medos e as aflições de cada um. Que o Senhor possa, Deus, possa trazer paz, esperança na vida de cada um, a começar da minha também. Em nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço, lembrando que amanhã a nossa live será às 19 horas com o pastor Adalto, e no domingo o nosso culto na igreja às 10 horas presencial e também será transmitido via YouTube. Um grande abraço, meus irmãos, que Deus os abençoe e até amanhã.